O livro de Gênesis apresenta 10 homens importantes que afetaram a vida da humanidade como um todo. E alguns deles afetaram-nos para o bem, mas outros nos afetaram para o mal. Quem são eles? Adão foi o primeiro de todos, e ele nos afetou através da natureza pecaminosa e a herança maldita da morte. Sempre que precisamos nos separar de alguém por causa da morte, podemos culpar nosso primeiro pai. Se Adão não tivesse caído em pecado, a morte jamais teria adentrado a terra, jamais faria parte da raça humana. Eu e você jamais nasceríamos com essa natureza, com essa tendência para o pecado. Depois dele veio Caim. Este já nos afetou através da religião das boas obras. Ele tentou comprar a salvação através da sua bondade, e ele nos afetou através do humanismo. Caim decidiu colocar o homem no lugar de Deus, e até hoje, ao invés de buscarmos a Deus, nós buscamos o homem para a solução de todos os nossos problemas. O terceiro homem foi Abel, e ele nos ensinou o caminho do arrependimento sincero e da graça de Deus. Através de Abel, nós descobrimos que há esperança para nós, amém, irmãos? Através de Abel, nós descobrimos que Deus aceita um substituto em nosso lugar, e o nome desse substituto é Jesus Cristo. Enoque é o quarto homem mais importante de Gênesis. Ele nos ensinou a importância da santificação, da separação do pecado e da comunhão com o nosso Deus e Criador. Ele nos mostrou a importância de andar com Deus para uma vida de bênçãos e de prosperidade. Haja vista que numa certa manhã, ele saiu para passear com Deus e nunca mais voltou, porque Deus o arrebatou para si. Depois dele veio Noé. Este nos ensinou a esperar em Deus, mesmo que demore 100 anos, e pregar a palavra de Deus para os perdidos, mesmo sem ser ouvido. Noé, sem dúvida nenhuma, foi o pai da paciência, não é verdade? Depois veio Abraão, que nos ensinou que adorar a Deus não é levantar os braços, nem pular para cima e para baixo, mas adorar a Deus é amá-lo, acima de tudo e de todos, e que este mundo em que eu e você estamos hoje à noite, é um lugar muito passageiro, ou seja, transitório. Agora, faltam 4 homens que nos afetaram grandemente também. O 7º homem da nossa lista é Ló, sobrinho de Abraão, cujo nome significa cobertura. Esse é o significado do nome Ló. Ele era uma pessoa que vivia da aparência, daí o seu nome cobertura, ou véu, significa véu. Os homens podiam vê-lo por fora, mas Deus conseguia vê-lo e enxergá-lo por dentro. Ele tinha a necessidade de ser aceito pelas pessoas. Ele tinha a necessidade de estar sempre em eminência, perante as pessoas. Ele queria ocupar um lugar de importância na sociedade, mesmo que isso custasse o seu testemunho e a felicidade, a proteção de sua família. Todavia, ele era realmente um homem salvo. Como sabemos disso? Porque Deus fez questão de livrá-lo da destruição de Sodoma e Gomorra. Não se engane, o fogo e a saraiva que caíram do céu para a destruição daquelas 2 cidades, simbolizam o fogo do inferno, simbolizam o fogo da condenação, mas Deus, ao salvar Jó, nos mostrou que somente os incrédulos, somente os perdidos, serão condenados após a morte, mas que o salvo será
libertado ou liberto desta condenação. Então, o que aprendemos através da vida de Ló? Primeiro, existem crentes carnais, sim, e existem crentes mundanos. 2 Pedro 2, versículo 7 diz que Deus livrou o justo Ló. Então, essa palavra justo mostra que ele era salvo. E não só justo, mas enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Então ele era salvo, mas longe de ser perfeito, ele escolheu ser um homem importante. Mas onde? No centro de uma sociedade bastante libidinosa, uma sociedade fornicadora. E ali no meio daquelas pessoas, ele queria ser importante, ele queria ser alguém. Até hoje, ele representa o crente que deseja agradar a Deus e agradar ao mundo ao mesmo tempo. No passado nós dizíamos, aquele crente que quer, ficar com o pé numa canoa e o pé na outra canoa. Impossível agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo, mas ele tentou. Porém, Tiago 4,4 diz, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Ele achava que podia ser amigo dos dois, quando na verdade tornou-se amigo do mundo, mas inimigo de Deus. Quando oferecemos ao mundo um braço, o mundo sempre pede por uma perna também. E oferecemos ao mundo um olho, e o mundo nos pede os dois. E pior é que na hora da angústia, na hora do sofrimento, o mundo é o primeiro a nos virar as costas e nos deixar sozinhos. Veja, os moradores de Sodoma e Gomorra nunca respeitaram a pessoa de Ló, nunca respeitaram a fé de Ló, ao contrário, eles odiavam a Ló. Só que Ló não sabia disso, veio descobrir quando era tarde demais. Veja o que aconteceu com ele em Gênesis 19, versículo 9. Ló pensava que era juiz, Ló pensava que era um líder, Ló pensava que tinha influência, mas descobriu que não tinha. Como estrangeiro, este indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens que Ló pensava que tinha influência sobre eles, queriam matá-lo, queriam machucá-lo, queriam prejudicá-lo, não tinham nenhum respeito por ele, nunca tiveram. E assim também, às vezes você pensa que o mundo te ama, que o mundo te respeita, que o mundo te valoriza, mas não é verdade. Quando você não tiver mais nada para oferecer para o mundo, você será desprezado e você será deixado para trás. Um jovenzinho de 15 anos de idade, chamado Juninho, era nosso vizinho. Ele era um jovem lindo, ele era carismático, ele tinha muitas amizades, mas nunca aceitou visitar a nossa igreja por causa do bullying de seus amigos da mesma idade, e até alguns amigos mais velhos que ele. Ele me disse, eu não vou à sua igreja porque eu sei que eu vou ser zombado. Eu não vou à sua igreja porque eu sei que eu serei caçoado. Mas num certo dia, o Juninho e seus amigos pegaram o carro 0 quilômetro do pai, sem o pai saber, é claro, e no conduzir aquele carro 0 quilômetro, bateram o carro numa árvore, amassou toda a frente do carro, e os amigos do peito do Juninho fugiram do local, o deixando sozinho e desesperado. E aquele menino desesperado, sem saber o que fazer, correu para casa, não contou nada para os pais, mas sabia onde estava a arma de fogo do pai, pegou aquela arma, se despediu da mãe, na frente dela e da irmã, deu um tiro na própria cabeça. Eu estava do outro lado do quarteirão, na minha casa, e ouvi o tiro. Eu ouvi o tiro que tirou a vida daquela criança.
No dia seguinte, os amigos do peito do Juninho estavam lá no funeral, como se nada tivessem feito de errado. E depois do funeral, todos eles foram tomar cerveja no bar. É exatamente esse tipo de amizade que o mundo tem para nos oferecer. O mundo jamais vai derramar uma única lágrima por nós. O mundo jamais vai se importar com qualquer problema que nós estamos enfrentando. E apesar disso, muitos, não poucos, estão trocando a igreja por este mundo. E apesar disso, não poucos estão abandonando a fé por causa deste mundo. Ao deixar Abraão, o pai da nossa fé, Ló foi morar em Sodoma e Gomorra, e lá ele se tornou um crente carnal, um crente mundano, ainda que salvo, porém inimigo de Deus. Agora eu quero que você veja o que 1 João 2, 15 a 17, fala sobre essa amizade com o mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Veja que não vale a pena, né? Fazer essa troca. É ridícula, mas é o que a grande maioria de nós está fazendo. Se Ló estivesse aqui nesta noite, ele nos diria, com toda a convicção, que ele fez a pior escolha de sua vida, quando deixou a proteção da companhia de Abraão, para ser uma pessoa importante na sociedade de Sodoma e Gomorra. Ló também nos mostrou que existem famílias destruídas pelos homens. E homens aqui são homens e mulheres juntos. Porque Jesus disse, lá em Lucas 17, 32, lembrai-vos da mulher de quem? E o que aconteceu com ela? Enquanto eles estavam fugindo da saraiva, do enxofre, do fogo que estava caindo sobre as cidades, ela olhou para trás. Ela não queria perder a mordomia, os prazeres, a vida que tinha naquele local. O coração dela estava enraizado naquela sociedade. E ao olhar para trás, ela imediatamente foi convertida numa estátua de sal, numa pedra de sal. E agora Jesus, ele diz, lembrai-vos disso. Por quê? Esse é um dos versículos mais curtos da Bíblia. Por quê? Para que a história daquela família não seja a sua história, não seja a minha história e não seja a história da nossa família. Do que precisamos nos lembrar então? Primeiro, Ló trocou a amizade de Abraão pela amizade de Sodoma e Gomorra. Pessoas me perguntam, pastor, quem são os seus melhores amigos? E eu sempre respondo, aquelas pessoas que estão dentro da igreja. Amém, irmãos? Aquelas pessoas que, como eu, estão seguindo no mesmo caminho, são os meus melhores amigos. Segundo, Ló perdeu a sua esposa para o materialismo e a avareza. Se nunca tivesse saído da proteção de Abraão, jamais teria perdido a esposa que ele tanto amava. Terceiro, Ló perdeu suas 2 filhas para a prostituição e para o incesto. Esta é uma das histórias mais tristes na Bíblia. As 2 meninas embriagaram o próprio pai, cometeram incesto com o pai, e as 2 se engravidaram do próprio pai. E quarto, Ló perdeu o seu testemunho, e ele perdeu a sua utilidade. Ele era salvo, mas ele trocou a sua fé, seu testemunho, a sua vida espiritual, para ser uma pessoa importante, uma pessoa influente no meio dos ímpios, no meio de uma sociedade libidinosa. Valeu a pena? Não. Veja como ele mesmo se sentiu diante de tudo que ele fez e de tudo que lhe aconteceu.
2 Pedro 2,7 diz que Deus livrou o justo, o salvo Ló, mas olha a palavra, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Quando você é salvo, você não vai sentir prazer no pecado por muito tempo. Quando você é salvo, você não vai ser uma pessoa feliz no meio das trevas. Quando você é salvo, você não vai ser uma pessoa alegre no meio do pecado. O pecado causa prazer na vida de um salvo, mas o pecado não causa felicidade. A felicidade para o salvo é comunhão perfeita com Deus. A felicidade para o salvo é quando nós estamos agradando a Deus, mas quando agradamos a carne, nós nos tornamos pessoas enfadadas. Hoje, Ló só serve para nos mostrar o que não devemos fazer e o que não devemos ser. Só para isso. Que Deus nos ajude. Amém, irmãos? O 8º homem da nossa lista é Isaque, cujo nome significa riso. Por quê? Porque seus pais ficaram muito, muito felizes. Não quando ele nasceu, mas quando receberam a promessa de que ele iria nascer. Quantos pais aqui se lembram, quando você recebeu a notícia que a esposa estava grávida do primeiro filho, sua primeira experiência como pai, e veio aquele resultado positivo, e você soube que ali no ventre da sua esposa estava sendo criado seu filho, a sua filha. Que alegria maior ainda quando aquela criança nasceu e você conseguiu segurá-la no colo. Então todas as criancinhas que vêm ao mundo, geralmente elas vão causar sorriso, elas vão causar alegria na vida de seus pais, amém, irmãos? Menos para os abortistas, né? Que não acreditam que a gravidez seja uma bênção, e acham que a gravidez é uma doença, que precisa ser extirpada do corpo da mulher. Mas Sara e Abraão, eles tinham mais do que uma razão para se sentirem felizes. A primeira delas, porque Isaque era o filho da obediência. Quantos pais gostariam de ter filhos obedientes? Nenhum pai gostaria de ter um filho rebelde, quanto mais. E Isaque foi o filho da obediência. Gênesis 22:7 conta esta história. Então falou Isaque a Abraão, seu pai. Ele disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eles chegaram lá no monte Moriá, e Abraão preparou o altar, preparou a lenha, acendeu o fogo, e Isaque, com 12 aninhos de idade, olhava para os lados, ô pai, está tudo pronto aqui para o sacrifício, mas onde que está o animalzinho para o sacrifício? Mal sabia Isaque que ele era o sacrifício, ele seria a oferta do altar. Quando o pai lhe disse, Deus proverá o sacrifício, Isaque ficou sabendo naquele instante que ele era o cordeiro, ele era o sacrifício para o holocausto, e ao invés de reclamar, ao invés de correr e fugir, ele se deixou dominar pelo pai, ele se deitou voluntariamente sobre aquele altar, ele foi amarrado, mãos e pés, como uma ovelhinha, calada, sem abrir a sua boca, e ele simplesmente fechou os seus olhos, e esperou pela morte, esperou ser imolado, pelo seu próprio pai, ele esperou ser decapitado, esquartejado, pelo seu próprio pai, porque era assim que o sacrifício era oferecido. Quando o pai disse que Deus iria providenciar o sacrifício, Isaque, sem nenhuma resistência, aceitou a perfeita vontade de Deus.
Na verdade, ele e o seu pai Abraão foram obedientes até o fim. Mas graças a Deus, que na hora H, quando Abraão já estava descendo o braço, com o cutelo nas mãos, para matar o filho, naquele instante, o anjo do Senhor, que é Jesus Cristo, bradou lá dos céus: Abraão, Abraão! E ele parou com aquele cutelo no ar e disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e que não me negaste o teu filho, o teu único filho. Em outras palavras, agora eu sei que você me ama mais que ao seu filho. Agora eu sei que não há nada entre nós impedindo a nossa comunhão, a nossa amizade. Não há nada que Abraão estivesse colocando entre ele e Deus. E a melhor maneira de você amar a sua família nesta noite, a melhor maneira de você garantir a proteção sobre as pessoas que você ama, é amando a Deus acima de tudo e de todos. Amém, irmãos? Esta é a melhor maneira de garantir a proteção de sua família. Isaac, então, simboliza a obediência de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas com uma grande diferença: o cutelo desceu sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo foi oferecido no altar, Jesus Cristo foi ensanguentado no altar, foi dilacerado no altar, literalmente sacrificado pelos nossos pecados. Isaac não. Todo pai, então, gostaria de ter um filho tão submisso e tão obediente quanto Isaac. Mas também todo filho gostaria de ter um pai tão amoroso e tão fiel quanto foi o pai Abraão, não é verdade? E Isaac também, irmãos, causou alegria porque ele era o filho da libertação. Quase 4.000 anos depois, né? Gálatas 4, 22 diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, Ismael e Isaque. Um da escrava, Ismael, e outro da livre, Isaque. Por que Isaque é chamado filho da livre? Porque Ismael era filho de Agar, e Agar era uma escrava egípcia, uma das concubinas de Abraão, e Agar simbolizava a lei de Moisés, a lei com todos os seus rituais, a lei com todas as suas condenações, com todas as suas punições. Já Isaac era filho de Sara. Sara era a mulher legítima de Abraão, e ele simboliza a graça eterna de Jesus Cristo que veio nos salvar. Nos salvar não só do pecado, né? Mas da condenação do pecado. Para você entender, a lei dizia assim, que quando um homem e uma mulher fossem apanhados em adultério, ambos deveriam ser apedrejados, sem misericórdia. A lei dizia que quando um filho era rebelde, contumaz para com seus pais, deveria ser apedrejado. A lei dizia que os ladrões deveriam ser apedrejados, os mentirosos deveriam ser apedrejados, os idólatras deveriam ser apedrejados. Mas aí apareceu a graça do Senhor Jesus Cristo, e ele disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Essa é a diferença entre a graça e a lei. São Francisco de Assis ilustra muito bem a diferença entre a lei e a graça de Deus. Certa vez, isso está na biografia dele, ele estava viajando pelo deserto. Ele era um pregador itinerante, né, da palavra de Deus. Ele era muito rico, mas ele abandonou toda a riqueza de seus pais e foi ser pobre, de livre e espontânea vontade, e se tornou pregador dos pobres e para os necessitados. Já naquela época, ele achava que a igreja não prestava atenção aos pobres, como deveria. E certa vez, viajando pelo deserto, ele avistou um homem ao longe,
e deu para ver pelas roupas do homem que ele era leproso. Naquela época não havia tratamento para a lepra, e a lepra era altamente contagiosa, pois não havia também, hábitos de higiene como nos dias de hoje. E quando ele avistou o leproso, ele imediatamente saiu daquele caminho e passou de largo do homem leproso. Mas aquele gesto pesou-lhe no coração, ele se sentiu mal pelo que tinha feito. Virou para trás, correu para onde estava o leproso, lhe abraçou e lhe deu um beijo. Aí ele se sentiu bem, se sentiu feliz e continuou o seu caminho. Mas em seguida ele olhou para trás para ver o leproso mais uma vez, e o leproso, em pleno deserto, havia desaparecido. Desde então, São Francisco teve certeza que aquele leproso era Jesus Cristo, que apenas fez aquilo para testar o amor do servo dele. Eu não sei se isso realmente aconteceu ou não, mas foi escrito assim. Agora, seja qual for o pecado, seja qual for o pecador com quem nós lidamos, podemos dizer, a graça veio para todos. Amém, irmãos? E por isso não podemos desprezar ninguém. E desde que o homem se arrependa de verdade, a graça não condena. E se a graça não condena, muito menos a igreja de Jesus Cristo. Adão, Caim e Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló e Isaac. Em nono lugar, Jacó, cujo nome significa suplantador. Gênesis 25, 26 diz, e depois saiu o seu irmão, Esaú, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou o seu nome Jacó. Eles eram gêmeos, e na hora do parto, Esaú nasceu primeiro, mas em seguida seu irmãozinho, segurando-lhe pelo calcanhar. Então, o nome Jacó, ou suplantador, significa somente isso, e mais nada, agarrar alguém pelo calcanhar. Cuidado, porque no português, suplantar significa enganar, tirar vantagem, mas no hebraico só quer dizer isso, alguém que fica agarrando no calcanhar de outra pessoa. Era o caso de Jacó. Porém, ele e seu irmão representam exatamente o que uma família ou uma igreja jamais deveriam permitir. Favoritismo, porque havia um jogo de favoritismo entre os pais. Ciúmes, havia ciúmes entre os irmãos. Inveja, havia inveja entre eles. Eles cresceram lutando entre eles. E essa luta começou desde o ventre da mãe. Eu cresci numa igreja que se preocupava muito com os pecados da carne. Pregava muito contra os pecados da carne, mas nem tanto, contra os pecados do coração. Então eu quero que você saiba que qualquer pecado de fornicação é muito grave, é muito sério, mas a Bíblia deixa bem claro que esses pecados são contra a própria pessoa, contra o próprio corpo da pessoa, enquanto que amargura derruba uma igreja, crítica derruba uma igreja, julgamento precoce derruba uma igreja, assim como derrubaram a família de Jacó. E o que aprendemos com ele? Primeiro, quem semeia vento, colhe tempestade. E segundo, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Isso aprendemos com Jacó. Primeiro, quem semeia vento, colhe tempestade. Veja Gênesis 47, 9. Os dias dos anos, Jacó falando, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Por que o centenário Jacó disse que sua vida foi breve e que a sua vida foi ruim? Por causa de suas escolhas erradas. Você e eu podemos viver mais de 100 anos,
mas se fizemos escolhas erradas, não terá valido a pena. Jacó pisou em cima de seu pai, pisou em cima de seu irmão, mentindo, enganando, para chegar onde chegou. Consequentemente, ele colheu muitos frutos ruins. Primeiro, precisou fugir e ficar longe da sua família. Segundo, precisou trabalhar por 20 anos para o seu tio Labão. Terceiro, precisou voltar para a sua terra, mas parte de sua vida ele viveu com medo das ameaças de seu irmão. Precisou enterrar precocemente a esposa que ele mais amava. Raquel morreu muito cedo. Depois precisou fugir dos moradores da cidade, porque seus filhos se tornaram assassinos na terra. Precisou tirar a bênção de primogenitura de Rubens, que era o filho mais velho, porque o filho cometeu adultério com uma das esposas do próprio pai. Depois, precisou chorar a falta de José, o filho que ele mais amava, por 13 anos, pensando que José havia morrido. Por isso ele disse: poucos e maus foram os dias da minha vida. O interessante é que nada disso precisava ter acontecido se Jacó tão somente tivesse confiado nas promessas de Deus ou na palavra de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas já passaram pelas igrejas, conheceram a palavra de Deus, mas não confiaram nela, nem nas promessas de bênçãos, nem nas promessas de julgamento. Uma dessas pessoas muito querida, muito especial, uma pessoa de grande estima, quando me vê na rua, ela foge da minha presença, não porque não me ame, eu sei que ela me ama e me ama muito, mas porque ela tem vergonha. Vergonha porque ela escolheu o mundo ao invés de Cristo, e a escolha dela já trouxe muita destruição para ela e para toda a sua casa. Jacó descobriu então que tudo aquilo que o homem semear, isso também o homem ceifará. E a segunda lição: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Quantos aqui já tiveram que aprender pela dor? Acho que a maioria de nós, né? Eu também já tive que aprender pela dor, nenhuma nem duas, mas muitas vezes. E acredito que até hoje eu ainda esteja aprendendo pela dor. Alguém aqui já sentiu o peso da mão de Deus? Não é nada agradável. Mas Deus nos ama, e é por isso que Ele nos castiga. Amém, irmãos? Deus castiga quem ama. E olha o que Hebreus 11, 21 diz. Pela fé, Jacó, próximo da morte. Irmãos, ele só alcançou paz próximo da morte. Foi feita uma pesquisa. Se você tivesse a opção de viver 50 anos com saúde, sem problemas, sem dores, ou 100 anos, mas sem saúde e com dores, o que você escolheria? E a grande maioria das pessoas escolheu 50 anos. Eu prefiro viver só 50 anos feliz e gozando a vida do que 100 anos na miséria. Jacó, ele morreu com mais de 140 anos e só encontrou paz no final da vida. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. No final da vida, ele finalmente aprendeu a confiar em Deus. E tanto confiou que ele profetizou como seria o futuro da nação de Israel e acertou em tudo, né? Sabe o que eu aprendo com isso? Quem seria a pessoa mais velha dentre nós nesta noite? Imagine. E quem seria a pessoa mais nova? Pode imaginar. Eu aprendo com isso que nunca é tarde demais para se arrepender. E nunca é tarde demais para ser transformado. Amém, irmãos? Nunca é tarde demais. Se Deus está nos dando vida, respiração, Deus tem um propósito para nós. Agora, em último lugar, o homem de Gênesis que mais se parece com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Alguém sabe quem é? José do Egito, cujo nome significa Deus acrescentará. Quando ele nasceu, seus pais lhe deram este nome, Deus acrescentará. Mas a vida desse moço foi muito difícil. Eu não sei para quem eu estava contando esses dias atrás, toda vez, graças a Deus por isso, que eu leio a história de José, toda vez, quando eu vejo ele se encontrando com seus irmãos, e ele não segurando as lágrimas, né, chorando, que toda a casa de Faraó podia ouvir o seu choro à distância, eu choro com ele. Eu já orei, Senhor Deus, nunca me deixe ler esta história sem lágrimas, eu quero continuar chorando, toda vez que eu leio a história de José, eu choro com ele. Por quê? Veja o que aconteceu com ele. E o senhor de José, Potifar, o tomou e o entregou na casa do cárcere, na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. E assim esteve ali na casa do cárcere. Ele foi morar dentro de uma masmorra, de uma prisão. José, assim como Jesus Cristo, foi coroado com sofrimento. Depois, ele foi coroado de glória. Amém, irmãos? Amém. Ele sofreu por 13 anos, mas depois foi feito vice-presidente do Egito. O segundo homem mais importante do Egito. Então, o livro de Gênesis, só para você ter uma ideia, fala muito mais sobre José do que sobre qualquer outro homem. Há mais versículos, há mais páginas em Gênesis, falando só de José do que de todos os outros homens que foram citados aqui nesta noite. Por quê, pastor Rômulo? Porque ele, mais do que os outros, tipifica Jesus Cristo, Filho de Deus. Mais do que todos os outros, ele simboliza Jesus Cristo, Filho de Deus. Em vários aspectos, mas vamos ver só dois nesta noite. Primeiro, ele tipifica Jesus Cristo no sofrimento e depois no perdão. Mas volte lá para o sofrimento. Gênesis 39, 20 diz: E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali, na casa do cárcere. Alguém diria: José sofreu porque ele foi vendido como escravo pelas mãos de seus próprios irmãos. Essa foi uma das razões, mas a razão principal que ele sofreu, porque ele recusou pecar, ele recusou viver como os egípcios, ele recusou entristecer a Deus, ele recusou machucar a própria consciência dele. Se ele tivesse dito para a mulher de Potifar: vamos nessa, nada de mal teria lhe acontecido naquela hora. Ele foi colocado no cárcere, não por causa dos irmãos, mas por causa da fé dele, por causa do testemunho dele. Ele continuou sendo fiel a Deus em terra estranha. Você sabe que o Egito, naquele tempo, era politeísta. Havia deuses de todos os jeitos. E ele continuou monoteísta, firme ao único e verdadeiro Deus que existe. E estava disposto, a morrer por suas convicções. Se José tivesse, vamos imaginar, se contaminado na terra do Egito, teria sido o fim da nação de Israel. Hoje a nação não existiria. Jesus não teria vindo ao mundo. Alguém já parou para pensar sobre isso? Porque a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, e essa salvação é Jesus Cristo. Tivesse José se contaminado no Egito, Jesus não teria tido uma linhagem para visitar este mundo. E a segunda característica de José e Cristo: perdão. Talvez esta seja a mais excelente de todas. Gênesis 50, versículo 21. Olha o que José disse para os seus irmãos algozes, seus irmãos cruéis, seus irmãos
ímpios, impiedosos. Agora, pois, não temais. Parece até que ele está falando com pessoas maravilhosas. Eu vos sustentarei, a vós e a vossos filhos. E assim os consolou, e falou segundo o coração deles. Falou tudo que os seus irmãos queriam mais ouvir. Fez tudo que os seus irmãos mais queriam que ele fizesse. José nos ensina aqui que perdão verdadeiro é só aquele que desiste completamente de qualquer forma de pagamento. Preste atenção nisso, porque não é isso que se pratica hoje em dia. Não é isso que se pratica hoje em dia. Perdão verdadeiro é aquele que desiste de qualquer forma de pagamento. Qual foi o pagamento que José exigiu dos seus irmãos? Alguém me diga. Nenhum. E qual é o pagamento que Jesus exige de nós? Nenhum. Mesmo porque não teríamos como pagar. Não teríamos como refazer o mal feito. Seus irmãos eram culpados, mas José jamais cobrou deles qualquer forma de punição. Ao contrário, falou segundo o coração deles. José os consolou. E assim também o Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nos perdoa, Ele desiste de qualquer forma de pagamento, e é por isso que nesta noite podemos dizer que nós vamos para o céu. Estamos livres e perdoados para todo sempre. Um irmão bem instruído e bem colocado no mercado de trabalho, passou por nossa igreja e ficou. Alguns anos mais tarde, na nossa igreja, ele me disse a razão principal que resolveu ficar em nossa igreja. Ele disse: pastor, aqui nesta igreja eu aprendi realmente o que significa perdoar. Eu era uma pessoa muito amargurada, não me esquecia jamais dos maus feitos que alguns homens e mulheres fizeram contra mim, guardava no coração. Mas hoje, quero que o senhor saiba que o meu coração está limpo. Ele está na igreja, eu diria, há 2 décadas, com o coração limpo. Se José conseguiu, é isso que eu quero chamar a sua atenção, se José conseguiu perdoar aqueles irmãos que o venderam como escravo, mentiram para o pai, por 13 anos que o menino havia morrido, eu e você, nesta noite, podemos perdoar qualquer pessoa que tenha nos ofendido e que tenha nos prejudicado. Jesus disse: e quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. E a palavra ofensas aqui é pecado. Concluindo, e eu agradeço a atenção dos irmãos, os 10 homens mais importantes no livro de Gênesis nos ensinaram, nesses últimos dias, o que devemos ser e o que não devemos ser, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Quem são eles? Adão, Caim, Abel, Enoque, Noé, Abraão, Ló, Isaac, Jacó e José. E agora nós vamos concluir lendo sobre eles, em Hebreus 12, versículo 1. Eu acredito que esses homens estão nos olhando nesta noite, observando a nossa vida, e eles não estão vendo muitas coisas boas, né? Talvez eles estejam vendo algumas coisas feias. Eu falo por mim, mas eu acredito que eles fazem parte aquela grande nuvem de testemunha, e eles estão nos observando. Vamos ler o que diz Hebreus 12, 1. Eu leio para os irmãos. Portanto, nós também,
pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Nesta noite eu sei que há embaraços, não são necessariamente pecados na minha vida, mas eu sei que são embaraços que eu preciso abandonar. Pecados, então, nem se fala, mas tanto um quanto o outro, nós temos que abandonar para servirmos a Deus com liberdade, sem nada nos impedindo pela frente, fazendo o melhor por Ele, porque Ele só tem feito o melhor por nós. Deus é bom o tempo todo Deus é bom.